Sexta-feira, fim da semana, mais um tema do dia aqui no 00. Desta vez, juntamente com o jornalista Pedro Filipe Maia, analisámos o empate entre o Futebol Clube do Porto e o Manchester United para a Liga Europa. Pedro, para começar, pergunto-te o que é que faltou à equipa de Vítor Bruno para aguentar o que seria uma vitória épica? Diria que faltou um bocadinho daquela experiência em campo de outros tempos. Talvez tenha sido no jogo, neste tipo de jogo se tenha notado mais a falta de jogadores com mais andamento neste tipo de competições para aos 87 minutos a vencer por 3-2 depois de uma virada, de uma reviravolta no jogo, em que o Porto foi dominador, como tem habituado os adeptos em casa nas competições europeias. Faltou aquele toque de matreirice, de experiência para parar um bocadinho o jogo num momento em que, obviamente, o United na segunda parte, com toda a sua força, o seu poder, obrigou o Porto a ir para trás e sentiu-se que, e o Vítor Bruno depois fala disso na conferência de imprensa, que os jogadores não souberam ganhar faltas, parar o jogo longe da baliza. Claro que nunca se quer que uma equipa faça anti-jogo, mas há formas de parar o jogo, há formas de... Se calhar com bola era difícil porque o United estava a apertar, mas tentar quebrar um bocadinho o jogo, mexer um bocadinho mais na equipa em momentos estratégicos para que o Porto não sofresse tanto aquele aperto no final. Porque de resto toda a história do jogo é quase perfeita, tirando o início e o fim. Ao contrário do Ten Hag, que gostou muito do início e do fim, penso que Vítor Bruno terá mais a aprender com o início e o fim do jogo do Porto do que propriamente o que se passou no meio. O que se passou no meio foi quase perfeito, o Porto fez tudo bem, conseguiu vergar quase uma equipa tão grande como o United, apesar de não estar a passar um bom momento. Tem grandes jogadores, mas aquela falta de experiência no fim pode ser aí que o Porto tenha pecado um bocadinho, e isso eu acho que é reflexo um bocadinho da idade da equipa, do facto de ter os jogadores faltar ali sem querer muito puxar a fita demasiado atrás, ou à época passada, mas faltou ali um Pep, faltou ali um médio um bocadinho mais experiente que assumisse essa responsabilidade de parar o jogo, ganhar faltas, de levar o jogo para outros campos, e o Porto ontem precisaria um bocadinho desse toque. Por exemplo, os jogadores mais experientes em campo, se calhar um Francisco Moura, um Gruitch, que entrou na segunda parte, não conseguiram dar essa matreirice e foram os jogadores que quiseram sempre andar e jogar, e o Vítor Bruno na conferência depois diz que a equipa tem um estilo de jogo demasiado enraizado para mudar o chip para esse tipo de jogo mais matreiro, mas às vezes faz falta nas competições europeias, sobretudo, mudar mesmo o chip. Ainda para mais, com mais um em campo. E sobretudo isso, jogar contra menos um jogador, e não era um jogador qualquer, Bruno Fernandes, que, parafraseando Ten Hag, é o jogador que dá mais paixão, mais entrega à equipa do United, quase que quebra um bocadinho, ou é contrastante com toda aquela monotonia de jogo do Manchester United. É o jogador que mais joga, que mais quer, que mais refila também, não só com os colegas, com os adversários. Isso acabou por lhe passar fatura no jogo. E tirando Bruno Fernandes do jogo, ainda mais o Porto tinha a responsabilidade de ter que agarrar aquele jogo de alguma forma. Não o soube fazer, fica esse crescimento. São as tais dores de crescimento que Vítor Bruno falou. Há um detalhe curioso, é que o Porto fica abaixo, ou seja, fica por baixo do Manchester United em todas as estatísticas do jogo, menos nos expected goals. O Porto teve mais expected goals que o próprio Manchester United. De resto, perdeu em todas as estatísticas. O que também nos faz tirar uma ilação é que o Porto, nos jogos europeus, sobretudo, e já vamos falar disso mais à frente, tem que ser uma equipa mais eficaz, mais cínica, digamos assim, porque na cara do golo tem que fazer e não pode esperar depois por milagres no final, porque acabou por se expor um bocadinho àquilo que aconteceu, que foi um empate de bola parada. Pedro, derrota na Noruega, empate em casa com o United, de forma natural as críticas vão surgindo. São justas essas críticas a Vítor Bruno? Eu acho que entronca um bocadinho nas justificações da primeira resposta. Se em casa, ou seja, se nas competições internas, o Porto é uma equipa dominadora, marca muitos golos, consegue sufocar os adversários porque tem essa qualidade individual, tem uma equipa capaz de dar resposta aos desafios que tem dentro de portas. Depois na Europa encontra outro tipo de equipas, mais matreiras, equipas que precisam de meia oportunidade para fazer um golo
e isso fica demasiado evidente que o Porto ainda tem que crescer enquanto equipa. Há jogadores que têm que crescer também neste tipo de competições, muitos deles, por exemplo, um dos reforços, Francisco Moura, o Neuen Pérez e outros, nunca tinham jogado competições europeias e, portanto, ainda estão aqui a crescer dentro da competição. Isso fica evidente. Penso que a culpa não será propriamente do Vítor Bruno, porque ele mexe bem na equipa, é um treinador que mesmo na linha lateral empresta muita energia, passa feedback aos jogadores. Por exemplo, ontem reparei, e estive um bocadinho atento a certa altura, porque o Benny McCarthy esta semana, numa entrevista exclusiva ao 00, falou um bocadinho da falta de paixão que o Ten Hag tem, e às vezes os jogadores precisam um bocadinho disso, e é só o Bruno Fernandes parece que anda ali sozinho a tentar emprestar essa energia. O Ten Hag não passa isso, o Vítor Bruno é o contrário, passa isso durante o jogo todo, corre na linha lateral, fala diretamente com os jogadores, dá-lhes isso, mexe bem na equipa até, mas depois acho que a falta de experiência europeia ainda de alguns jogadores deste Porto é demasiado evidente. Jogou contra duas equipas difíceis, apesar do Bodo Glimt não ter ainda esse crédito, mas sobretudo em casa é uma equipa que tem dificultado muito a vida a muita gente. Manchester United é o Manchester United e tem jogadores que desequilibram, e o Porto ainda precisa de crescer nesse sentido. E o Vítor Bruno com certeza crescerá também, porque se calhar ontem precisava de ter sido um treinador um bocadinho mais matreiro, naquele sentido de dizer à equipa que aos 87 minutos a ganhar 3-2 não se pode expor assim ao Manchester United e não pode querer continuar a jogar o mesmo jogo, tem que se calhar ser uma equipa mais adulta. Eu penso que o treinador crescerá nisso também. Só dar aqui um dado, é que Vítor Bruno ontem acaba por estar ligado a um momento histórico, entre aspas, porque o Porto já não perdia os 2 primeiros jogos nas competições UEFA há 48 anos. Aliás, não conseguia não ganhar os primeiros 2 jogos, melhor explicando, há 48 anos. Vítor Bruno, acontece-lhe, e eu penso que a justificação que dei antes acaba por explicar todo este dado, mas será um Porto em crescimento nas competições europeias, apesar de não ter um calendário fácil daqui para a frente. Há um nome sobre o qual temos obrigatoriamente que falar, Samu, mais 2 golos, em 6 jogos no Futebol Clube do Porto, contabiliza 7 tentos apontados. Já podemos dizer que é realmente uma mais-valia ou será apenas uma boa fase inicial, Pedro? Olha, refletimos um bocadinho aqui durante a manhã como responder a isto, mas eu acho que, porque falar de um jogador que está numa boa fase é sempre difícil fazer grandes projeções para o futuro, sobretudo estamos a falar de um jovem jogador, pode acontecer muita coisa, mas eu prefiro socorrer-me de factos para depois justificar a minha resposta. E quem não conhece pode ir, sobretudo no Twitter, e seguir o nosso Playmaker, que é uma ferramenta extremamente útil para se perceberem dados históricos sobre futebol, Playmaker Stats. E o nosso Playmaker ontem deu vários dados sobre Samu que são impressionantes. E eu vou elencá-los. 5 jogos consecutivos a marcar, é a primeira vez que ele na carreira o consegue. Depois, ele na estreia pelo Futebol Clube do Porto, só aliás, desde 1971, que um jogador não conseguia marcar durante 5 jogos consecutivos a estrear-se, tinha sido o Flávio em 71, um jogador que pouca gente conhecerá, e desde 71 até hoje, grandes avançados passaram pelo Futebol Clube do Porto e não o conseguiram, e estamos a falar com jogos de competições internas e competições europeias. Há 28 anos que um jogador do Porto não conseguia marcar nos 2 primeiros jogos da UEFA, e foram 7 jogadores que o conseguiram. Um deles é Samu, e neste chat estão 3 nomes que os portistas vão conhecer: Cubillas em 74, Timóteo em 91, Arthur em 96 e agora o Samu. Os jogadores do Futebol Clube do Porto que marcaram durante 6 golos nos primeiros 6 jogos, o Samu até já ultrapassou isso, foi Pena em 2000, Soares em 2017 tinha sido o último a consegui-lo, e agora Samu. Olhando para todos estes dados históricos dados pelo nosso Playmaker, poderemos arriscar dizer que Samu vai ser mesmo um jogador para se afirmar como um dos grandes avançados que passou pelo Futebol Clube do Porto. Boa companhia tem, pelo menos nesses registros históricos. Em termos históricos, de nomes históricos, claramente. E não vemos aqui grandes nomes que marcaram a última década portista, ou até mais atrás, Falcão, Jackson. Grandes avançados não estão nesta lista. Portanto, Samu, em termos históricos, já está a conseguir algo que é muito difícil de conseguir, que são os números. Confesso que não esperava que ele entrasse assim. Depois, olhando para o lado menos factual, olhando para o campo, claro que se percebe que é um jogador tem um perfil muito diferente daquilo que estamos habituados a ver no Porto. É um jogador muito mais físico, mas que depois na área, ontem vimos isso, na área é quase intratável. Ele ganha bolas de cabeça, marca de cabeça, duelos aéreos é impossível ganhar,
tem muita potência, tem remate fácil, tem cheiro da zona onde a bola vai cair para fazer golo, tem atitude, tem muita atitude, não é um avançado que se deixa ver o que é que o jogo vai dar, entrega-se muito ao jogo. Aliás, ele ontem sai com muitas queixas físicas na perna esquerda, vamos ver o que é que poderá dar agora para as próximas semanas, mas devido a esse desgaste muscular, porque é um jogador de facto diferente. E tem essa atitude, toda a gente fica se calhar com a imagem final dele completamente desolado por ter feito 2 golos ontem e o Porto não ter conseguido levar a vitória numa noite que seria épica, talvez já é das melhores da sua carreira neste momento. Portanto, para responder à tua pergunta, eu diria que não é uma fase. Acho que vamos ter que levar a sério mesmo o Samu, porque com o tipo de jogo que o Porto tem, com a qualidade dos companheiros que ele tem à volta, eu acho que o Samu pode fazer números históricos esta temporada e ser um caso sério no futebol português. E no plano oposto, para ti que tiveste a oportunidade de ver o jogo no estádio, que jogadores é que deixaram uma imagem mais negativa? Isto é, podemos dar uma nota negativa a algum jogador do Futebol Clube do Porto? Se tivesse uma nota negativa a atribuir, daria a João Mário, e o Estádio do Dragão ontem fez sentir um bocadinho isso ao próprio João Mário. Apesar da experiência que ele já tem, mesmo a nível europeu, com o Sérgio Conceição jogava várias vezes, ontem parece que o Manchester United também sabia isso e carregou, os 2 golos são do seu lado, carregou para o castigar naquele corredor, com o Rashford, com o Hjulmand a cair também daquele lado, o próprio Diogo Dalot, e ficou evidente na primeira parte as dificuldades que ele tem a defender este tipo de equipas com agressividade, com velocidade, com técnica daquele lado. É um jogador que evidenciou dificuldades. Mas, contrariando isto, ele faz uma assistência para golo na frente e uma pré-assistência. É ele que cruza a primeira bola que o Samu ganha, no duelo do Samu e do Central e do Mazraoui, penso eu, que depois dá a defesa, que dá o golo do PP. Uma pré-assistência, podemos considerar assim. Portanto, ele ofensivamente garante coisas boas à equipa. Na segunda parte tem uma bola de golo que arremata de pé esquerdo e acaba por não conseguir enquadrar-se com a baliza, mas apareceu lá, já a jogar numa posição um bocadinho mais à frente. Portanto, João Mário tem que crescer defensivamente e o Porto, neste tipo de jogos, qualquer debilidade vai-se sentir, e João Mário ontem acabou por sentir isso, portanto, nota, diria, negativa. O João Mário sentiu um bocadinho isso no estádio, o estádio acabou por carregá-lo um bocadinho e culpá-lo um bocadinho, mas eu acho que este tipo de noites vão fazer crescer muitos jogadores, inclusive aqueles que já têm até alguma rodagem nestes andamentos. E seria o único jogador que eu vi, se calhar, uns furos abaixo daqueles que se esperava do Porto. E quem é que, não vou dizer surpreendeu, mas quem é que esteve num nível que te agradou? Posso confessar aqui, de um ponto de vista quase mais pessoal, sou muito fã do Nico Gonzalez. Sim. E acho que é cada vez mais uma peça importante neste Futebol Clube do Porto. O Nico pode ser já o primeiro jogador que, não diria que me surpreendeu, mas eu lembro-me de olhar para o Nico aos 80, o Porto ainda estava a ganhar 3-2, portanto antes dos 88 minutos, o Nico Gonzalez corre o campo todo, estava a pressionar na área do Manchester United, com uma frescura física brutal, com um esclarecimento com bola brutal, e acaba por ficar depois até ligado ao golo no duelo individual com o Maguire. Era ele quem estava a marcar o Maguire, quem empata o jogo de cabeça, mas o Maguire aí é extremamente forte no ataque à bola, e o Nico Gonzalez até tenta ombrear com ele e cai, porque tal é a força física do Maguire. Aí penso que não é por aí que o Nico é o jogador do Porto, né? Ele é jogador para ter bola, para levar a equipa para a frente, e este ano a jogar numa posição um bocadinho mais à frente está a ser dos melhores da equipa. O Nico pela disponibilidade física, o Francisco Moura também. O Francisco Moura também na mesma, lembro-me de quase na mesma jogada, uma bola longa da defesa para o Francisco Moura, ele aos 85, 86 a fazer um pique de área a área para tentar chegar à bola. Fisicamente um jogador impressionante, uma disponibilidade física impressionante, e também aí, por este dado, tanto do Nico como do Francisco Moura, podemos, se calhar, explicar um bocadinho porque é que o Porto se expôs tanto. O Porto nunca se cortou a ir para a frente, a tentar procurar as transições rápidas, e que, se calhar, nesta fase do jogo, depois dos 85, pedia outro tipo de coisas, e a experiência destes jogadores terá que crescer nesse sentido, mas o Francisco Moura, o Nico Gonzalez, o PP saiu e a equipa ressente-se um bocadinho disso, é um jogador de outro patamar, apesar de não se ter evidenciado muito ontem, mas faz um golo, está na jogada de outro golo do Porto, e quando ele sai a equipa sente-se. E depois o Diogo Costa, que garantiu que o Porto não perdeu o jogo. Do outro lado é verdade que o Onana também garantiu que o United não perdeu o jogo, porque foi talvez o melhor em campo. Se tirarmos Samu da equação, se olharmos para o jogo
de uma forma global, terá sido decisivo o Onana para este resultado, mas o Diogo Costa também o foi do outro lado, e portanto estes 3, 4 jogadores diria que estão num nível espetacular. O Neuen Pérez eu só não o coloco nesta lista porque ainda é um jogador um bocadinho tímido, mas é um líder silencioso dentro do Porto e parece que cada vez mais é uma contratação muito acertada para a defesa do Porto, onde joga ao lado de Zé Pedro, é verdade, Otávio parece ter perdido mesmo o lugar, mas se calhar se pudesse adicionar mais um nome, Neuen Pérez, pela forma como se vai cada vez mais impondo, como um líder silencioso e um jogador já importante na defesa. Aliás, ele está na expulsão do Bruno Fernandes, num duelo que ganha de cabeça, e o Bruno acaba por lhe tocar com o pé na cabeça, mas no global, penso que o Porto fez uma grande exibição e estes são os nomes que eu destacaria como os notas mais positivas dentro do Futebol Clube do Porto.